Boa noite, graça e paz para todos. Quem for entrando aí já deixa o feedback pra gente, como que tá aí a imagem, como que tá o áudio. E já vai clicando aí para compartilhar também. (7h59) agora. Vou guardar só mais alguns minutinhos para a gente dar início à nossa terceira aula aí sobre batalha espiritual. Aula 3, para quem está acompanhando aí. Vamos dar sequência, né, ao assunto que a gente começou na aula passada. Se você não assistiu aos outros, não tem problema. Assiste essa, depois você volta. Uma novidade agora é que a gente organizou os vídeos aqui da nossa página, né, da página da igreja. Os vídeos estão todos organizados agora por temas, né? Então vai ficar mais fácil para você achar. Se você quiser ver só os vídeos sobre batalha espiritual, lá tá separadinho. Se você quiser ver os vídeos dos devocionais que estão sendo feitos a cada dia aqui, também estão lá todos identificados. Se quiser ver as ministrações de EBD que o pastor Cláudio tem feito todo domingo de manhã, também está lá tudo separadinho, e dos cultos também que tem acontecido à noite, ok? A Elenilde entrou, graça e paz, Elenilde. Anderson, a Nara. Isso aí, temos até agora 10 pessoas online, pelo menos é o que está mostrando aqui para mim. Vamos aguardar então aí a galera entrar. Rosana Nascimento, a paz, querida. Amém, que Deus abençoe vocês também. Ciete, Edelil, né? Minha querida e linda e maravilhosa esposa, te amo, amor. Meu querido pastor Claucione, paz para todos. Nicolas, paz, querido, boa noite. Flávia, bom te ter aqui de novo, Flávia. Elvis Pinheiro, paz do Senhor. Andréia, boa noite para todos. Isso aí, tá começando a galera a entrar. Você que gosta de anotar, já prepara aí sua caneta, suas anotações aí. Ali, boa noite, igreja. Paz do Senhor, pastor Ricardo. Paz, querida. Marilete, a paz do Senhor, querida. Isso aí, o pessoal tá entrando. Vai clicando aí também no botão compartilhar, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E lembrando aqui que quem deseja se formar, né, é só me chamar no particular. O pastor Cláudio tem anunciado isso algumas vezes, né, mas vale relembrar, né, você pode comprar as apostilas, né, a gente está vendendo as apostilas aí em PDF, R$15 o par. R$15, você faz a transferência ou depósito, aí eu vou te enviar a apostila em PDF, dá para você ler no computador, no celular, e cada lição tem um questionário, né, no final de cada lição. Você mandando para mim, no final do curso, todas as lições respondidas, eu vou corrigir, né, e você pode se formar, você pode receber o seu certificado. Eu fiquei imaginando aqui que bonito vai ser se a gente tiver uma turma que se formou aqui pelo curso online, né, quando a gente voltar dessa quarentena. Olha que legal, fazer uma formatura lá na igreja, né, da galera que se formou aqui no curso online. Já pensou? Que bacana? Então, se você tem o desejo de passar por isso, né, entre em contato aí, ok? A Rafaela entrou, boa noite. Graziele, Grazi, e aí, Grazi, a paz, querida. Vó Célia, boa noite, neto do coração, sou eu. Minha avó, a vozinha. Saudade da senhora, saudade daquele abraço, aquele beijo, aquele cheiro. A Keisla, Brunella, né, Brunella. E é isso, queridos, vamos 8h03 agora, daqui a pouco a gente vai dar início aí. Deixa eu compartilhar o link aqui lá no grupo do WhatsApp da igreja, para o pessoal poder acompanhar. E você pode aproveitar esse momento aí para compartilhar também esse conteúdo.
Ó, meu querido amigo pastor Tiago Brasil, lá de Santa Teresa, estamos assistindo. Graça e paz, pastor. Bom te ter aqui. E é isso, queridos. 8h04 agora. Esperar só mais um minutinho. A gente já vai dar início, então. Hoje, nossa aula, a gente vai dar continuidade ao tema abordado na aula passada. Vamos finalizar essa parte, porque, como eu falei, é um pouco extenso, né? E infelizmente não tem como a gente abordar numa aula só, né? Então a gente faz parte 1 e parte 2. Pastor Eduardo, meu querido aí, ó, pastorzão Eduardo. Graça e paz, querido. Elisângela, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Shalom, pastor, shalom. É isso aí. A Juscelene acabou de entrar aí também. Moto puro, né, pastor? Querida Waze. Boa noite, Juscelene. Boa noite. Dá um abraço no Flávio aí. Boa noite, Waze. Dá um abraço no Juliano. Se ele estiver por perto aí, chama ele para assistir. Alex Kruger. Boa noite, querido. Graça e paz. Ó, Lucilene. Ei, Lu. Boa noite, querida. Tudo bom? Bom te ver aqui. Conseguiu fugir da aula da faculdade? Tem uma galera que não tem conseguido acessar nesse horário, principalmente o horário da noite, por conta da faculdade, né? Muitos estão estudando, mesmo que algumas faculdades não estejam tendo aula, né, presencial, estão tendo as aulas online. Luciene Gonçalves, a paz, querida. Robson, oi, Robson. José Nilton, meu querido de Santa Teresa. Ó, minha prima Teresa Cristina acabou de entrar, minha prima querida. E é isso, vamos orar então, queridos, vamos orar e pedir para Deus falar aos nossos corações, amém? Vamos agradecer por esse dia. Senhor Deus amado Pai, nós te damos graça por esse dia, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, por todos os livramentos que o Senhor nos concede. Te agradecemos porque confiamos que o Senhor tem sustentado, Senhor Deus, a nossa vida, tem sustentado todo o nosso viver a cada dia, Pai. Quero lhe pedir, Deus, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, como o Senhor tem feito a cada live, a cada culto, a cada aula, a cada devocional. Oh Deus, que oportunidade maravilhosa de, a cada dia, mais de uma vez por dia, poder ser ministrado por Tua Palavra. Obrigado por cada pessoa que o Senhor levantou para ser boca Tua. E eu quero lhe pedir que o Senhor continue falando, continue ministrando aos nossos corações, através dessa aula agora. O Senhor continue falando, nos dando entendimento. Nosso coração é falho, afetado pelo pecado, o nosso entendimento também. Então nós carecemos que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nós carecemos que o Senhor venha nos dar entendimento. Então fala conosco, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, ministrando, né? E, enfim, dando entendimento para cada vida que está assistindo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, ó. A Luciane colocou que hoje é feriado, fomos liberados. Que bom. Maria Eduarda Paz, Pastor Ricardo, estamos juntos. Paulo Leite. Abraço, Paulo. Tamo junto, queridos. Vamos lá, então. Queridos, eu vou pedir desculpa para vocês pelo seguinte, eu vou olhar algumas vezes, o meu computador tá logo aqui à frente, tá? Tá atrás do celular. Tô fazendo a transmissão pelo celular e eu vou olhar algumas vezes pro computador, porque a minha impressora acabou a tinta e não tem nada aberto para poder comprar o cartucho, né? Para trocar o cartucho. E então, assim, o esboço da aula tá aqui no computador, tá? Eu não tive como imprimir. Então eu vou olhar algumas vezes pro computador, ok? Então conto com a paciência de vocês aí em alguns minutos. Bom, como eu falei, então o tema dessa aula é o que não é batalha espiritual, parte 2, porque a parte 1 nós falamos na aula passada. Eu quero antes ler um texto que se encontra na segunda carta, 2 Pedro, né? 2 Pedro 3:18.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. É um texto pequeno e muito conhecido. E diz assim a palavra do Senhor: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aqui Pedro fala de maneira bem clara que nós devemos crescer na graça, mas que devemos também crescer no conhecimento. E esse conhecimento que Pedro fala aqui é o conhecimento intelectual mesmo. Primeiro ele fala da graça, abordando a questão espiritual, o lado espiritual, daqui ele fala do conhecimento, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras. Se você ler o capítulo todo, você vai entender que ele está falando isso, porque ele, inclusive, nos versos anteriores, ele fala daquilo que Paulo escrevia, que Paulo escrevia algumas coisas difíceis de se compreender e tal. Aí ele finaliza falando sobre isso. Então, que nós venhamos então a crescer na graça e no conhecimento, não no conhecimento intelectual qualquer, mas no conhecimento da palavra de Deus, tá? Esse tem sido o propósito dessas aulas de batalha espiritual, tanto a de libertação, que acontece na segunda-feira, que tem sido ministrada pelo pastor Cláudio, quanto essa aula de batalha espiritual que eu tenho tido aí o privilégio de ministrar. E como eu já falei algumas vezes aqui na introdução, né, antes de começar, hoje a gente vai dar continuidade, né, falando sobre o que não é batalha espiritual segundo a Bíblia. Eu não vou falar sobre o que não é batalha espiritual segundo o que eu penso, segundo o que o pastor Cláudio pensa. A gente vai abordar o que a Bíblia fala. Tem muitos conceitos errados. Na aula passada a gente falou de 2, né? Abordamos de maneira bem detalhada sobre a questão da maldição hereditária e sobre o famoso mapeamento espiritual, que também é conhecido como espíritos territoriais, e vimos como que esses conceitos não encontram base, né, na palavra de Deus, não encontram base nas Escrituras. E hoje a gente vai dar continuidade e vamos falar sobre mais um tema que é defendido, que é ensinado por essa galera do movimento de batalha espiritual, né? Quando eu digo movimento de batalha espiritual, é exatamente esse movimento que acaba trazendo muitas crenças, muitos mitos, misticismos que a gente não vai encontrar base na palavra de Deus, né? E a crença que nós vamos falar hoje, né, que eu quero tratar hoje, é se um crente, se um cristão pode ou não ficar possesso. Se um cristão pode ou não ficar endemoniado, né? São duas expressões. Eu quero até começar perguntando para você, o que você acha? Você acha que um crente pode ficar possesso? Você acha que um crente realmente salvo pela graça, né, que reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que vive para Ele, você acha que esse crente pode ficar possesso? É sobre isso que a gente vai abordar. E os defensores desse ensino, eles vão afirmar exatamente isso, que um cristão pode ficar endemoniado, pode ficar possesso ou demonizado, que é uma expressão que alguns autores utilizam. Alguns autores não vão utilizar endemoniado nem possesso, vão usar essa expressão demonizado, né? Mas vocês vão encontrar essas três expressões, endemoniado, possesso ou demonizado. E o problema dessas pessoas começa com uma antropologia deturpada, né? Calma aí que eu vou explicar isso aí. O pastor, inclusive, ontem, na ministração dele, né, ele falou um pouco sobre antropologia, né? O que é antropologia? Antropologia nada mais é que uma área da teologia que estuda o homem, né? Tanto que alguns chamam de doutrina do homem. Então você tem a antropologia secular, tá? Que você estuda isso nas escolas, nas faculdades. Por exemplo, eu faço faculdade de filosofia e nós tivemos uma disciplina chamada antropologia, certo? Mas é uma antropologia secular. Por que a gente qualifica ela como uma antropologia secular? Porque ela vai defender alguns preceitos, vai ver o homem, vai entender a natureza do homem diferente do que a Bíblia fala, certo? E existe a antropologia bíblica, tá? Que nós vamos falar um pouco sobre isso nessa aula. O pastor já explicou um pouco, falou um pouco sobre isso ontem, e hoje eu não acredito em coincidência, né? Deus prepara tudo. Hoje, coincidentemente, entre aspas, né? Eu vou falar um pouco disso. O pastor deu uma pincelada ontem e hoje a gente vai continuar. Então, o problema dessa crença, né, dessa forma de pensar de que um crente, um cristão pode ficar possesso, começa então de uma antropologia deturpada, uma antropologia equivocada, né?
Existe um nome que é muito forte nesse meio de batalha espiritual, que é um pastor chamado Kenneth Hagin, né? E ele define o homem da seguinte maneira, eu vou ler para vocês. É uma definição tirada de um livro dele, tá? Depois eu posso até indicar aqui, falar que livro que é esse. Eu posso falar que livro que ele escreveu e dar a página e tudo, o ano de lançamento, tudo, tá? Mas no livro dele, ele vai definir o homem da seguinte maneira. O homem é um espírito, tem alma e vive num corpo. Então, guarda isso aí, salve isso aí, tá? Porque vai ser importante na sequência do que a gente vai falar. O homem é um espírito, tem alma e vive num corpo. Essa é a definição que o Kenneth Hagin apresenta no seu livro. E partindo dessa linha de pensamento, eles vão dizer que o Espírito Santo habita no espírito humano. Olha só, vai salvando e vai anotando. O Espírito Santo habita no espírito humano, enquanto os demônios podem habitar na alma e no corpo, tá? Então eles vão fazer essa distinção. O pastor comentou aqui ontem, né, que a Bíblia fala, depois a gente vai ler alguns textos para embasar isso. A Bíblia fala que o homem é corpo, alma e espírito. Ele até falou que existem várias linhas de interpretação, tem os tricotomistas, né, que três, né, corpo, alma e espírito. Você vai ter os dicotomistas, que acreditam que alma e espírito é uma coisa só, e o corpo, então por isso que duas. E tem um monotomista também, que acredita que é tudo uma coisa só, tá? É uma linha que não é tão difundida, mas existe, né? Mas existem vários textos, depois a gente vai ver isso na palavra, a gente vai ler esses textos, que indicam, né, que o homem, a concepção do homem é o corpo, alma e espírito. Mas eles vão explicar dessa maneira, tá? Que o Espírito Santo habita no espírito humano, estou repetindo bastante isso para frisar, enquanto os demônios, os espíritos malignos, podem habitar na alma e no corpo. E eles vão tentar embasar isso de várias formas, nós vamos usar vários argumentos, inclusive argumentos bíblicos. Os argumentos bíblicos que eles vão utilizar vão ser o seguinte: eles vão citar algumas histórias, né, algumas passagens da Bíblia. A primeira delas é o espírito mau que se apoderou de Saul. A gente vai encontrar isso no livro de 1 Samuel, essa história de uma maneira muito detalhada, né? Depois a gente vai ler algumas passagens aqui, mas 1 Samuel 16:14, 1 Samuel 18:10 e 1 Samuel 19:10. Vai falar do espírito que se apossava de Saul, do rei Saul, né? Eles vão citar também a história de Judas Iscariotes, né? Que Satanás ter entrado em Judas, está lá em Lucas 22:3, também é uma história muito conhecida. Vão citar também, como base, o caso de Ananias e Safira, registrado em Atos 5:3, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a questão antropológica, a parte da antropologia deles, né, vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia diz, em primeiro lugar, que o homem é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, tá? Então, quando Deus criou Adão e Eva, porque a palavra Adão é humanidade, e quando fala que Deus criou o homem, a imagem e a sua semelhança, se refere a homem e mulher, ok? Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 vai falar isso, Gênesis 2:7 vai falar isso, eu não vou ler por causa do nosso espaço de tempo que é pequeno, mas você vai encontrar lá afirmando isso de maneira muito clara. E a Bíblia também vai afirmar que o ser humano é constituído de corpo, de alma e de espírito. Nós vamos encontrar vários textos falando sobre isso. Você vai encontrar aí 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, 1 Coríntios 2:3 e 4, 1 Coríntios 14:14. Eu não vou ler todos aqui, mais na frente eu vou ler alguns, mas nós vamos encontrar muitos embasamentos bíblicos sobre essa questão do homem ser constituído de corpo, alma e espírito, né? E como que funciona isso? Enquanto a alma, tá, a alma e o espírito são elementos imateriais, né? O que é um elemento imaterial? É um elemento que ultrapassa, né, o limite da natureza física, ou seja, não é algo... Deixa eu passar a moto aqui. Não é algo que dá para você tocar, né? Você não consegue ver um espírito, você não consegue ver uma alma. Então, quanto a alma e o espírito são elementos imateriais, na filosofia vai se dizer até que é um elemento metafísico. Metafísico é aquilo que ultrapassa o limite da física, né, daquilo que é material, daquilo que você pode tocar, né? O corpo, ele vai ser o invólucro. O que é o invólucro? É a cobertura, é aquilo que envolve.
Vou citar um exemplo, eu até separei aqui, ó, um jogo de corda de violão. Quando você abre um jogo de corda, ele vem dentro de um invólucro. Não sei se dá para os irmãos verem aí. Você tem um joguinho de corda aqui e o invólucro é esse plásticozinho aqui, ó. Ele está lacrado, ele mantém a corda, ele é lacrado para manter a corda intacta, porque quando você abre a corda começa a enferrujar, né? Então, enquanto ele está dentro do invólucro, ele está protegido, certo? Então poderíamos dizer que a corda seria a alma e o espírito. Inclusive a corda, para quem não sabe, uma corda de um violão, ela tem uma alma, depois tem uma outra parte que reveste, né? Mas só para a nível de ilustração mesmo, tá? E o invólucro é essa parte que é o plástico. Então, como é que o ser humano é constituído? Né? Você tem a alma e o espírito, que são os elementos imateriais, não físicos, e você vai ter o corpo, que vai ser esse invólucro, essa parte que envolve, que cobre, que reveste a alma e o espírito. E o que a palavra de Deus diz? Né? Vamos ler aqui Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Uma parte desse texto aqui nos chama atenção, né? Quando o autor da Epístola aos Hebreus diz alma e espírito juntas e medulas. Isso mostra claramente que há distinções entre as partes, né? As partes que constituem o ser humano. Ele coloca alma e espírito juntas e medulas, mostrando que tem uma alma e espírito, parte espiritual e material, juntas e medulas, a parte física, a parte corpórea, né? E essas partes constituem o ser humano. E o autor aqui, ele quer frisar que a palavra de Deus, só a palavra de Deus, é capaz de penetrar dividindo uma da outra, né? Mostrando aqui a profundidade de atuação das escrituras na vida do homem. Ou seja, a escritura, a palavra de Deus, ela toca, ela vai de uma maneira tão profunda que toca todas as áreas, né? Tanto a parte espiritual quanto a parte física. É claro aqui que ele está trabalhando com uma figura de linguagem, porque a palavra não é realmente uma espada, uma faca que vai cortar, não é no sentido literal que a gente tem que interpretar. O que ele quer dizer aqui é que a palavra vai lá dentro, ela vai no âmago, na essência do ser humano e atinge tanto a parte espiritual, a alma, mas também a parte física. Ou seja, ele quer exatamente mostrar a profundidade de atuação da palavra de Deus na nossa vida, na vida de um ser humano. E outro ponto importante da gente observar aqui é que em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai deixar claro que a atuação do Espírito Santo em nossas vidas é total. Ou seja, o Espírito Santo não atua só numa parte do nosso ser. Olha o que Paulo fala. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fica claro que é um todo. E que a atuação de Deus e do Espírito Santo é nesse todo. Não é numa área, numa parte só, como aqueles autores que a gente citou no começo, Kenneth Hagin principalmente, vai dizer, né? Então essa compreensão antropológica apresentada por eles, além de não ser bíblica, é uma manipulação de palavras aí que é muito fácil de ser refutada biblicamente. Ou seja, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai perceber que isso não é uma verdade, que essa antropologia deles está totalmente furada. Não é dessa maneira que a Bíblia nos apresenta a antropologia como deve ser, a antropologia daquilo que Deus criou, né? Sobre os exemplos bíblicos que eles citam, eles vão citar, eu já falei, o exemplo de Saul, de Judas Iscariotes e Ananias. Eu quero trabalhar cada um deles aqui e vou citar e depois a gente vai lendo os textos aqui explicando. Em primeiro lugar, sobre Saul, né? O texto que fala do espírito que atormentava Saul, que a gente vai ler daqui a pouquinho, ele é muito claro em afirmar que o Espírito Santo se afastou, né, de Saul, e que um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava, né? Vamos confirmar isso em 1 Samuel 16, dos versos 14 ao verso 23. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que nosso soberano mande
estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno, né, o deixava. Então eu li esse texto, são vários versículos, né, vários versos, mas eu li propositalmente ele todo para ficar bem claro, desde o começo da parte que a gente leu até no final, mostra que esse espírito se apoderava de Saul da parte de Deus, que é uma coisa importante de observar, e que o Espírito Santo tinha deixado Saul. Ok? Então isso é muito importante de observar, a gente tem que frisar isso. Outra coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte: no período do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha em porções, né, sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. No caso de Saul, quando ele foi ungido, ele recebeu ali a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo possuiu ele, mas a Bíblia fala, em 1 Samuel 15, 23, que a gente vai ler, tá? E 16:1 também, que o Espírito rejeitou por sua desobediência. Olha só, 1 Samuel, eu deixei já os textos bem separadinhos, 15 e 23. 1 Samuel 15 e 23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou. São palavras do profeta Samuel para Saul. No próximo capítulo, no verso 1, diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei, como o rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. O que aconteceu aqui? Saul desobedeceu o direcionamento que Deus passou através do profeta Samuel. Por conta disso, o Senhor o rejeitou como rei, né? E falou para Samuel, Samuel ficou entristecido por conta disso, e no verso 16 a gente vê Deus falando com ele: até quando você vai ficar triste por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei. E manda ele ir até a casa de Jessé para ungir, no caso, Davi, né, como rei. Então perceba que o Espírito, o texto bíblico fala que o Espírito se afastou de Saul, tá? Porque o Espírito Santo, né, se afastou de Saul porque ele desobedeceu a Deus, e por conta disso Deus o rejeitou, né? Então a gente não pode deixar de levar em conta isso, certo? O texto é claro que também o espírito mal vinha da parte de Deus e não de Satanás, contrariando totalmente essa crença de que o demônio vai habitar no corpo e na alma, né? A justificativa que eles vão dar é que por isso que a gente tem as feridas na alma, né? E a questão dos pecados no corpo, tal, eles vão dar, tem todo o argumento que eles vão usar. Mas o texto é claro que diz que o espírito mal vinha da parte de Deus, era Deus que mandava o espírito atormentar Samuel. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso de forma muito clara. Então, com relação a Saul, esse exemplo não atesta nada, não comprova nada, não embasa nada. O outro exemplo que eles vão usar é o exemplo de Judas. Judas, apesar de ter sido escolhido por Jesus, de ter andado com ele por 3 anos, apesar de ter visto Jesus fazer milagres de tudo quanto é tipo, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andar, fazer mudos, né, voltar a falar, enfim, vários sinais, prodígios e maravilhas, milagres na natureza, viu ele acalmar a tempestade, enfim, viu Jesus pregar sermões maravilhosos, mas Judas não era convertido. E o próprio Jesus declarou isso. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, capítulo 6, nos versos 70 a 71, olha o que está registrado, palavras do próprio Senhor Jesus. Não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo.
Olha só o que Jesus está falando aqui. Todavia, um de vocês é um diabo. Aí, o próprio João complementa. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Isso é forte. O próprio Senhor chama Judas de filho do diabo. Um de vocês é um diabo. Na realidade, ele fala que ele é um diabo. Certo? E no capítulo 17 de João também, verso 12, Jesus está orando ao Pai e ele diz o seguinte: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nessa altura, Judas já tinha se matado, né? Já tinha traído Jesus, já tinha acontecido tudo. E Jesus faz essa oração e fala isso. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Por que isso? Porque Jesus, na sua presciência, né? Para quem não sabe, Jesus como Deus, ele também tinha os atributos de Deus. Ele também era onisciente, ele não era onipresente porque o corpo humano dele não permitia isso, né? Ele estava limitado ali. E a própria onisciência dele não usava, né, pela limitação humana dele também. Mas como Deus, ele também tem todos os atributos humanos, né? E ele sabia, né, por conta disso, e pela intimidade que ele tinha com o Pai também, ele sabia de todo o plano do Pai, ele sabia que Judas... o que Judas iria fazer? Ele sabia que Judas, desde o começo, iria traí-lo. Tanto que tem várias passagens que vão mostrar isso, né? E o texto é muito claro quando ele fala, né? A não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras, porque já tinha sido profetizado isso também. Então, mais um exemplo que cai por terra. Judas não pode ser usado como embasamento para isso, porque Judas não era convertido. Judas não tinha realmente tido uma experiência. A preocupação de Judas sempre foi o dinheiro, sempre foi tanto que ele roubava, né, das ofertas, ele era responsável por essa parte e ele roubava. Por último, vamos ao exemplo aqui de Ananias e Safira, registrado em Atos 5:3. É um exemplo muito conhecido, né? E diz que eles mentiram ao Espírito Santo, porque Satanás... Pedro pergunta para eles, né? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Deixaram Satanás encher os seus corações e tal. E por conta disso eles morreram. Vamos ler a passagem? Atos... Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Tá aqui mesmo. Atos 5:3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O que aconteceu? Ananias e Safira venderam um terreno que era deles, só que eles mentiram ao dizer um valor: vendemos o terreno por tal valor e vamos ofertar um valor aqui. E era mentira. E é engraçado que quando Pedro fala com eles: vocês não precisavam ter mentido, vocês não precisavam nem ter dado nenhum tipo de oferta, vocês poderiam ter vendido o terreno e ter ficado com o dinheiro todo para vocês, eles não tinham obrigação nenhuma de dar uma oferta, mas porque vocês mentiram ao Espírito Santo, né, aí eles morreram. Foi o que aconteceu. O mesmo acontece primeiro com Ananias, depois o mesmo acontece com a esposa dele, Safira. Só que o que acontece aqui? Em nenhum momento eles ficam possessos, endemoniados ou demonizados. A gente não vai ver em momento algum Pedro fazendo algum tipo de libertação com eles, ou algum tipo de exorcismo, né? Fala que eles mentiram para o Espírito Santo. Por quê? Porque eles mentiram para a igreja ali, né? Entregando uma oferta, declarando um valor e entregando um valor menor, né? Então eles mentiram, como mentiram para o Espírito Santo, automaticamente mentiram, como mentiram para a igreja, automaticamente mentiram para o Espírito Santo. No livro do Ezequiel Soares, que eu já citei aqui em algumas aulas, sobre essa passagem, ele comenta o seguinte: o acontecido é que eles não vigiaram e por isso agiram sob influência de Satanás, mentindo ao Espírito Santo. Isso pode acontecer com um cristão vacilante e não é possessão maligna. Por isso devemos orar e vigiar, para não cairmos em tentação. O próprio Senhor falou isso, né? Para a gente vigiar e orar para não cair em tentação. A palavra de Deus fala que nós somos tentados, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Todos os casos que nós trabalhamos até aqui, tanto no caso de Saul, quanto no caso de Judas, quanto no caso de Ananias e Safira, eles tinham uma cobiça, né? Algo no coração deles que era a cobiça deles. Saul, por exemplo, qual era a cobiça de Saul? Qual era aquilo que tentava ele? Qual era a fraqueza de Saul? Era a questão da autoridade. Saul tinha dificuldade de lidar com a questão do poder da autoridade. Quando ele se tornou rei, aquilo subiu à cabeça dele. Ele tinha dificuldade de obedecer à voz de Deus, obedecer ao profeta Samuel, né? Por conta disso ele caiu
Né? O inimigo usou? Sim, o inimigo usou, mas ele tinha essa fraqueza no coração dele. O mesmo vai acontecer com Judas. O problema de Judas era o amor ao dinheiro. Né? Por conta disso ele se deixou levar também. Mesma coisa acontece com Ananias e Safira, mentiram por causa do dinheiro. Né? Então assim, a gente tem que vigiar, porque o inimigo ele age dentro da nossa fraqueza. Né? Mas ele não nos obriga. Não quer dizer que a gente está possesso, endemoniado, não. Como cristãos, nós continuamos a ter as nossas fraquezas, as nossas tentações, né? Aquilo que é fraco para nós, cada um tem. Aí você tem que buscar, fazer uma autoanálise aí, ver qual é a sua fraqueza, o que faz você cair. Né? E é ali que o inimigo vai te tentar. É ali que ele vai tentar fazer você cair. Né? Então, isso que o Senhor Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E para finalizarmos, nossa aula hoje é um pouquinho mais curta, né? Lucas 11, do 24 ao 26, Jesus disse que quando uma pessoa é alcançada pela palavra, o demônio abandona seu corpo. Vamos ler esse texto? Lucas 11, do verso 24 ao verso 26. Diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, o que acontece? Quando uma pessoa é tocada pela palavra de Deus, e começa-se ali um processo de conversão, de santificação, porque é um processo, né? Os demônios saem, né? Mas quando a pessoa realmente não toma uma decisão, né? Se ela realmente não decide mudar de vida ali, lutar contra o pecado, os demônios voltam. E se eles não encontram o local ocupado pela presença do Espírito Santo de Deus, eles vão entrar. E vão, como o próprio Jesus fala, encontrar a casa adornada, limpa, arrumada. Paulo também vai falar sobre isso, vai confirmar isso, quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19 e 20, ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Na realidade, Paulo aqui, ele vai mais profundo, né? Ele está falando que o nosso corpo não pertence a nós. Cristo pagou um alto preço, um preço de sangue por cada um de nós. E o nosso corpo passa a ser santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Né? Ele é bem claro, vocês foram comprados por alto preço. Vocês não são de si mesmos. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então, como pode, então, o Espírito Santo e o diabo, ou um demônio, um espírito maligno, seja lá o que for, habitarem no mesmo lugar? Não é isso que a palavra diz. Não é isso que a palavra nos fala. Não dá. Como é que como diz o autor lá, o Kenneth Hagin, o Espírito Santo vai habitar no espírito humano e os demônios vão habitar na alma, no corpo e na alma. Não tem base bíblica nenhuma para isso, né? Então a gente tem que olhar para o que a palavra diz. A palavra diz algo totalmente diferente. E a palavra de Deus vai mais além ainda, não vou ler o texto aqui, mas em 1 João 5,18, que é um texto muito conhecido, diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Tudo bem, você pode virar para mim e falar assim: mas pastor, nós tivemos casos de algumas pessoas na Bíblia que o diabo tocou de alguma maneira. O caso de Jó, você pode citar para mim, né? O próprio caso de Saul, que a gente trabalhou aqui. Sim, verdade, Deus é soberano. Só que todos eles, né, o diabo, Satanás, os demônios, só agiram com a permissão de Deus. Deus teve que dar uma permissão. Não era que essas pessoas estavam possessas. Jó não estava possesso, Saul não estava possesso. E cada um desses que a gente citou aqui não estavam possessos. Ou no caso de Judas é um caso à parte, porque ele não era convertido. Depois ele ficou possesso. Né? Fala que Satanás entrou no corpo dele mesmo. Né? O texto é bem claro. Mas não é a situação de uma pessoa que é crente, um convertido de verdade, de fato, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e vai encontrar um espaço nele para habitar, para morar. Não, isso não existe. Isso não existe. Nós somos propriedades de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele habita no nosso interior. E é
no todo, né? E é nisso que a gente tem que crer. A gente tem que crer no que a palavra fala, né? A gente não pode crer em crenças, doutrinas que vão contra o que a palavra fala. Mas a grande verdade, como é que surgem esse monte de coisas? Surgem porque muitos cristãos, a maioria pelo menos, não tem um conhecimento bíblico aprofundado. A gente tem que estudar a palavra, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, né, a nossa fé, né? Aí vão cair nos laços do diabo, vão cair aí em falsos ensinos, em heresias, em ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vão ficar aí patinando, né, espiritualmente para lá e para cá. Paulo fala, né, em Efésios 4,14, vão ficar sendo levados aí por todo o vento de doutrina. Vem uma doutrina nova, aí o cara acredita. Vem outra, o cara acredita. Fica igual o vento, né? O vento que a folha não tem firmeza, a folha vai para lá e vai para cá. O Nicolas colocou até um texto aqui excelente, Tiago 3,11. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Perfeito seu texto, Nicolas, né? Contribuiu muito. É exatamente isso. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Não, cara, não tem a possibilidade disso acontecer. Não tem. Se você é realmente convertido, o Espírito Santo habita em você. Se você realmente tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem como o mal habitar em você. Mas pastor, e os pecados que eu cometo, e aquilo que eu faço de errado, né? É a sua concupiscência, é a sua fraqueza. Por isso que nós precisamos nos santificar. Por isso que nós precisamos buscar a Deus. O processo de santificação é uma busca diária e contínua da nossa parte. A gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quem nós somos, quais são as nossas fraquezas, aonde a gente cai, aonde a gente é tentado. Porque se a gente não vigiar, a gente cai, a gente é usado. Vai acontecer conosco, mesmo que aconteceu com Saul, com Ananias, com Safira e com outros personagens da Bíblia que caíram também, que pecaram. Mas não quer dizer que você vai estar possesso, né? A Rosana comentou, onde o Espírito Santo habita não tem lugar para o diabo. Exatamente, não há lugar, né? E essa divisão que eles fazem, tem uma autora chamada Neuza Itioca, no livro dela, ela fala que os demônios habitam nos cantos do nosso corpo. Não estou exagerando, tá no livro dela. Quem quiser depois eu dou a dica do livro para você comprovar. Que os demônios habitam nos cantos do nosso corpo. Completamente absurda essa antropologia, essa forma de... A Bíblia não fala disso. Apesar do homem ser constituído de corpo, alma e espírito, é uma coisa só, a gente não consegue separar. Alguém consegue separar aqui? Eu vou pegar alguém que está nos assistindo aqui, vou pegar o exemplo aqui da Rosana, que está na frente aqui da tela. Eu consigo pegar e separar. Rosana, eu vou separar você agora. Aqui vai ficar seu corpo, aqui vai ficar sua alma e seu espírito. Não, são partes que constituem o ser, né, o ser humano, mas de uma certa forma é uma coisa só. A palavra de Deus fala em Eclesiastes que depois que o homem morre, o ser humano morre, o corpo volta para o pó. Vai para a terra e vira pó. Do pó veio ao pó, volta, certo? Mas o espírito volta para Deus, né? Então não tem essa separação, é uma coisa só. E a atuação do Espírito Santo é no nosso eu completo, é no nosso interior completo. E o processo de santificação é bom por isso, porque ele vai trabalhar naquelas feridas que a gente tem, nas feridas da alma que porventura você pode ter. Ele vai te ajudar a isso, vai te ajudar a vencer as suas fraquezas, os seus pecados, aquilo que te leva a cair, enfim, as suas concupiscências. A gente tem que crer nisso, né? Para exatamente como o apóstolo Paulo fala, né? Não ser levado por todo o vento de doutrina. A Sara comentou assim, a palavra de Deus é cortante o suficiente para chegar em todos os cantos. É exatamente isso que o autor da carta de Hebreus quis dizer. Quando ele fala que é como uma faca de 2 gumes, afiada, ela penetra tudo. Ou seja, Jesus nos salvou e ele quer o nosso todo, ele quer nos santificar completamente. Não tem uma parte nossa que, não, essa parte aqui eu não quero e o demônio se apodera. Não existe isso. Não tem base bíblica para isso. Por isso que é importante o texto que nós lemos no começo, que Pedro fala, né, que possamos crescer cada vez mais na graça, que é a parte espiritual, e no conhecimento. Temos que ter um entendimento da palavra, temos que conhecer o que a Bíblia nos diz sobre isso. É na graça e no conhecimento, né, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante, muito importante. E claro, eu não vou esgotar essa parte aqui nessa aula, porque são muitos ensinos errados que a gente vai encontrar nesse movimento de batalha espiritual, entendeu? A gente não vai conseguir esgotar todos eles. Eu iria ficar aqui meses falando de várias teorias, crenças, ensinos que eles pregam.
Mas eu acho que agora, você que está nos acompanhando aí desde a primeira aula, você já sabe como proceder. Quando você se deparar com o ensino, leva aquilo para a palavra de Deus, confronta aquilo com a palavra de Deus. Eu citei na aula passada que a gente tem que ser como os crentes de Bereia. Temos que conferir, para quem não estava, os bereanos, quando Paulo pregava, eles conferiam tudo nas escrituras para saber se aquilo que Paulo estava falando tinha embasamento. É assim que nós devemos agir com qualquer pregador. Eu até brinquei, falei comigo, com o pastor Cláudio, com o pastor Eduardo, com o pastor Clauciano, com todos os nossos pastores, com qualquer pessoa que você ouvir, porque todos nós somos seres humanos e somos falhos. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Então, nós temos que buscar embasamento nela. Né? Então, teve contato com algum ensino? Faz como nós fizemos aqui. Na aula passada nós falamos de maldição hereditária, falamos de espíritos territoriais, que é uma doutrina defendida por esse grupo. Hoje falamos sobre se um crente pode ficar possesso. Vimos que a palavra de Deus fala que isso não é possível. Né? Mas qualquer outro conceito, leva para a palavra de Deus. Leva para as escrituras e confronta para ver se realmente tem confirmação daquilo ali. Amém? A Rosana colocou que não há luz, onde há luz, as trevas não prevalecem. Deus é o nosso escudo. Exatamente. A palavra de Deus fala isso o tempo todo. Amém, queridos? Bom, aqui nós terminamos então essa parte, né? Na parte da aula que vem a gente vai mudar de assunto, dentro ainda do tema de batalha espiritual, vamos dar continuidade, mas abordando outros assuntos, né, que compõem aí a grade de assuntos de batalha espiritual. Não posso deixar de esquecer sobre as nossas lives, né? Antes da gente orar, a gente está tendo live toda manhã com um devocional. Hoje tivemos um devocional muito bom com o nosso querido irmão Edervan, menino abençoado lá de Recreio. Amanhã vamos ter com o Masterson, tá? Daqui de Vila Velha, né? E à noite vamos ter pregação com o pastor Claucione. No domingo de manhã teremos EBD com o pastor Cláudio, né? Se eu não me engano ele vai falar sobre louvor e adoração, então não perca, tá bem legal. A revista que a gente usava tem sido uma revista muito boa, é uma revista muito abençoada, lições assim muito legais mesmo, então não perde. A partir de 9 horas, né, vai ter a nossa EBD. À noite teremos o culto com o pastor Eduardo e segue a nossa agenda, todo dia a gente tem programação de manhã e de noite, então você não pode reclamar. A gente está sendo ministrado o tempo todo, né? E os vídeos estão sendo gravados. Eu já falei no comecinho, uma novidade aqui agora, a nossa lista de transmissão de vídeos, né? O nosso álbum de vídeos, né, no Facebook está organizadinho por temas, então você pode voltar e rever, ouvir uma palavra que você queria. Às vezes o pastor cita uma palavra que você não ouviu, ou eu cito, você pode voltar lá, fica tudo gravado lá, né? Todos os devocionais, todas as aulas do curso de batalha espiritual, do curso de libertação, todas as pregações, né? O pastor está falando que louvor é o assunto. Então não perca o EBD, né, domingo de manhã, tá ok? Faz um esforço aí para acordar, nem é tão cedo, né? Mas eu sei que nesses dias aí se mexeu com o nosso psicológico, aí, nosso relógio biológico, então a gente está acordando tarde, mas faz a forcinha para você estar aqui de manhã, né, acompanhando do seu celular, do computador, da onde quer que você vá acompanhar. Mas não percam as lives. Aproveitem esse momento, quem pode, quem não está trabalhando, porque eu sei que tem algumas pessoas que ainda estão trabalhando, eu sei que à noite alguns estão estudando. Quem pode, aproveita. Né, hoje a Lucilene está aí, que foi feriado, foi liberado da faculdade. Acredito que o Nicolas está na mesma coisa, que também está estudando à noite. Então, quem pode, aproveita os momentinhos para você receber, para você ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado. Só assim você vai se manter firme. Só assim você vai ser mudado, né, de dentro para fora. Porque o Espírito Santo ministra a palavra, como a gente leu aqui em Hebreus, ela é mais penetrante que uma faca de 2 gumes. Ela vai lá no fundo, penetra e cura, sara, transforma, faz, né, tudo que tem que fazer. Amém? Eu vou orar, quero orar por vocês. Não posso deixar de falar também sobre as nossas contribuições. A gente sempre tem falado, se você ainda não fez e tem no desejo no coração de fazer, a gente sempre tem falado aqui que as igrejas continuam tendo as suas demandas, né, contas para pagar, enfim. Então, se você quer contribuir com a causa de Deus, né, procure o seu tesoureiro, né, procure a conta. As igrejas têm conta no Banco Sicoob, algumas têm também o PicPay, então você pode fazer transferência, depósito, enfim, o que ficar melhor para você. Mas participa. Saiba que ofertar, dizimar, é uma honra para nós. É uma forma de a gente poder participar da obra de Deus. É uma forma de poder contribuir, né? Hoje a Rose e o Rubens e o Cristo estiveram na igreja lá recebendo
cestas, doações. Então é uma forma de a gente poder ajudar as pessoas. Você sabe que a nossa igreja também trabalha muito com a parte de assistência social, temos várias famílias que nós ajudamos. Então esses recursos são usados para isso, para cobrir contas, né, o ordenado dos pastores, na parte de assistência social. Então contribua, o que você puder fazer vai ser bem-vindo e com certeza Deus vai te abençoar, amém? Vamos orar agradecendo a Deus e que Deus te dê uma boa noite, amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa aula, por essa lição. Pedimos que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações, nos dando entendimento. Sabemos que esses temas são polêmicos e muitas vezes o que acontece é que a gente, quando aprende de um jeito, é difícil às vezes mudar, por mais que às vezes somos instruídos pela palavra de Deus, mas que o Senhor venha gerar, Senhor Deus, essa mudança no nosso coração. Às vezes nós precisamos desconstruir algumas coisas, mas às vezes é difícil, né, que isso aconteça, porque a gente se agarra às vezes com conceitos, né, velhos, conceitos antigos, e Paulo até fala sobre isso, né, da gente se transformar pela renovação da nossa mente, e essa renovação da nossa mente vem pela Tua Palavra, e nós tivemos contato com ela, fomos ministrados aqui. Então eu lhe peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo venha esclarecer aquilo que não ficou claro de repente para alguém que ouviu aqui, de repente alguém que ficou em dúvida sobre alguma coisa, que o Teu Espírito Santo venha falar, venha dar entendimento, venha esclarecer tudo. Só abençoe cada vida, cada lar que está aqui nos assistindo, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila e um final de semana abençoado na Tua presença, e que a paz que excede todo entendimento possa, né, fazer parte do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Silene colocou, bem lembrado, pastor, ainda temos a reforma das salinhas que foi feita. Exatamente, o pessoal que se comprometeu com as reformas, né? Rosana, é verdade, pastor, a luta continua sempre. O pastor colocou coisa ali no trabalho da rede social, realmente. A Rose, o pessoal que trabalha aí, né, Rose, a Lucilene, que são as líderes, o Rubens, que é um cara que está sempre envolvido também, o Cristo, menino lindo, menino de Deus, que está sempre lá ajudando. Enfim, nossa igreja é linda, queridos, nossa igreja é linda. Amém, queridos. Eu vou me despedir então, tá? Graça e paz, né? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Fui!